What's up, software, tudo certo com vocês? Hoje eu queria falar com vocês sobre um dos maiores temas que a gente tem no Airsoft, que é o HPA. Sempre que esse assunto aparece, ele começa com a mesma discussão. Tem gente que ama, tem gente que não gosta, tem campo que aceita, tem campo que não deixa entrar. Isso é um ponto que vale ressaltar. Então a ideia desse vídeo é explicar um pouco sobre como funciona o HPA, para a gente poder ter um embasamento e poder discutir sobre. Bom, o HPA ele é um sistema e não um modelo. Já vale a gente gravar isso na mente, porque diferente da GBB, que funciona por expansão de gás, o HPA funciona por ar regulado. E justamente isso fornece uma consistência muito melhor ali, tanto em FPS e principalmente em precisão. E por isso existe até sistemas que convertem a EG para HPA, GBB para HPA, GBBR para HPA. Temos as pistolas que são HPA e a gente tem a MTW. A MTW são Airsofts já montadas dentro dessa plataforma pela Wolverine Airsoft. É simplesmente um sonho de consumo devido à qualidade que é esse armamento, cara. O primeiro ponto que a comunidade levanta bastante é sobre a aparência desse tipo de armamento. O problema é que boa parte da comunidade, na verdade a maioria, principalmente brasileira, adotou um estilo muito virado ali no Speedsoft ou se não no paintball competitivo. O que acaba trazendo à tona aquela high capa, acho que verde, roxa. É curioso até pensar que uma dessas pessoas que reclamam da aparência da HPA do sistema, não está falando do sistema e sim de um nicho muito específico. Ou seja, a pessoa nunca viu uma MTW, nunca viu alguém que faz uma HPA bonitinha ali, voltada para o 1000 sim, e fala que HPA é esquisito, é anti-imersivo, vamos dizer assim. Outra coisa que reclamam sobre a aparência é porque o sistema HPA ele utiliza uma mangueira conectada no cilindro. E justamente essa mangueira, que é minúscula, quase imperceptível dentro de campo, é responsável por N hates aí em cima do sistema em si. Sinceramente, em minha opinião, reclamar sobre essa mangueirinha é como se a pessoa quisesse achar qualquer defeito na arma e falou de qualquer coisa e tá nem aí. Um exemplo que a gente tem dentro da comunidade de Airsoft que utiliza o sistema HPA, porque são poucos, é o Dutch the Hooligan. É um canal gringo, muito bom por sinal, ele joga 1000 sim e às vezes um for fun ali, utilizando uma M4 HPA, o modelo específico eu não vou saber dizer. O Dutch ele mostra que dá para você fazer uma customização sem perder o perfil de arma. Mas mesmo assim, essa questão da aparência, ela acaba sendo um ponto muito forte, visto que a gente tem mais high capa roxa coloridona do Coringa no meio de campo do que uma MTW, justamente por causa do preço. Mas vamos concordar que é meio broxante a gente tá ali no 1000 sim, ou às vezes até num for fun um pouco mais sério ali, né? Aí acho que deixa de ser for fun. Durante aquela incursão com o nosso time tem alguém com uma arma neon ali. Outro ponto é sobre a utilização e a regulamentação dentro de campo do sistema HPA. Como o sistema HPA ele é um pouco mais maleável, mais manipulável, acaba acontecendo de que, por exemplo, em CQB, a gente tem um operador que passa pelo cronógrafo ali com 380 FPS, depois ele faz uma regulagem e alcança um pouco mais, talvez uns 415 FPS. Isso para um CQB é muito. E justamente para evitar esse tipo de problema, alguns campos proíbem o uso de HPA. Esse ponto acaba caindo sobre os outros modelos também, só que o HPA, por ele ser mais manipulável, ele leva toda a bronca. Até porque, por exemplo, numa EG você pode trocar uma mola rápida ali, talvez numa Specna Arms da vida. Numa GBB você pode usar um gás proibido ali, ou até mesmo usar um CO2. Mas vamos concordar que quem usa de forma irresponsável é o operador. Mas é aquilo, alguns campos não aceitam por segurança e outros só não querem ter esse tipo de dor de cabeça, porque depois vão ter que ficar escutando o jogador falando que tomou um tiro a uns 10 metros de distância. Terceiro ponto, que foi o que fez com que eu queira fazer esse tipo de vídeo, jogar com ou contra esse tipo de sistema, tanto para veterano, tanto para iniciante. Só que muitas pessoas levantam esse assunto justamente para falar de iniciantes. Sinceramente, um iniciante entrando dentro de campo e se deparando com um equipamento de alto nível, ele vai tomar um susto e não é do HPA isso. É de qualquer arma. Pode ser uma Spring, mas se tiver uma lanterna, uma mira, uma
empunhadura. Eu acho que o HPA ele não substitui a habilidade do operador em si. Porque pensa comigo, é o seu primeiro jogo na vida. Você não sabe fazer uma incursão, você não sabe limpar cômodo, você não tem noção de jogo, você não sabe o que está fazendo. E você se depara com um jogador que joga 6 anos, inclusive naquele campo que você tá. Esse cara pode estar com uma EG, pode estar com GBB, GBBR, Spring, HPA, ele pode estar com a mão, ele vai ganhar de você. Então eu acho que o que impacta é só essa diferença de nível, essa diferença de experiência entre os jogadores e não o HPA em si. No fim das contas, eu acredito que muita gente acaba atribuindo pro equipamento uma diferença que na maioria das vezes vem do operador. Isso acontece com qualquer plataforma, né? Às vezes o problema não é necessariamente enfrentar o HPA, e sim enfrentar outros jogadores que dominam o jogo há mais anos. Acho que a frase que fica para esse tema é: a diferença de experiência pesa muito mais do que o equipamento. Eu escrevi aqui no roteiro, gostei pra cacete dessa frase. Eu acho que o HPA não é o problema sempre vai ser quem tá segurando a arma. Tem operador responsável, tem operador irresponsável, isso vale para todas as plataformas. Então, antes de formar uma opinião sobre o sistema, vale entender como que ele funciona de verdade pra gente poder ter uma conversa de igual para igual. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo, analisando alguns assuntos da comunidade, deixem nos comentários para qual tema vocês querem que eu traga no próximo episódio. Não necessariamente pode ser uma opinião minha, mas pode ser uma opinião de uma grande multidão, e a gente ajuda a propagar essa ideia, talvez aqui resolve alguma treta aí particular de alguns jogadores. Muito obrigado a todo mundo aí. See ya.